Ah, mu- Muchas buenas tardes. Es un placer estar aqui. Me excuso por este problema técnico que há havido com o meu PowerPoint. Eu vou tentar falar em espanhol, não é fácil, e em poucos minutos. Em primeiro lugar, quero agradecer a todas as autoridades presentes, em particular a las autoridades que me han permitido estar aquí, al cónsul de Portugal, al cónsul de España, todas las autoridades que son muchas y importantes, y es importante que puedan estar aquí, un honor para mí. La primera cosa que eu vou tentar falar é a mais importante, que é uma ideia e uma mensagem que quero transmitir a todas as autoridades e pessoas presentes e a todo o pueblo chileno. É la que ha sido Fernando de Magallanes, al descobrir el estrecho de Magallanes, que ha hecho entrar el Chile en la historia universal, porque antes ninguém lo conocía a Chile, excepto sus habitantes nativos, como es evidente. Foi assim que em 1520 Chile entrou à história graças a esse português que chefiava uma expedição espanhola num contexto que logrou conhecer toda a terra por la primeira vez. Desta forma, podemos dizer que Chile entra na história universal com o conhecimento da história da Terra por la primeira vez. Isto é o mais fundamental que creio que a educação, a cultura de Chile, de Espanha, de Portugal, devia transmitir. Porque eu sei que a maioria da população não conhece a história, mas devia conhecer o essencial. E Magallanes é uma das figuras simbólicas mais importantes da história universal para mim. Não só porque he estudado muito a Fernando Magallanes, mas porque compreendo que, depois de haver estudado Cristóvão Colombo, Vasco da Gama, Infante Dom Henrique, Pedro Álvares Cabral, os grandes descobridores, o que han ordenado os descobrimentos, como os reis Dom João II e Dom Manuel, e entre os reis católicos, todos os que han participado nos descobrimentos. Magallanes, para mim, é o mais importante, porque ele, solamente dessa parte, ha descoberto metade da terra, desde Montevideo, desde el sur del Río de la Plata hasta Cebú, en Filipinas, él ha descubierto 20.000 kilómetros de terra, de la tierra. Isto é a metade de la tierra. Isto é fundamental porque se sabia que a Terra era redonda, mas nunca ninguém sabia verdadeiramente a experiência. E os portugueses diziam no século XVI que a experiência é a madre de todas as coisas. É por isso que eu, como historiador de los descubrimientos e seguindo esse princípio de Duarte Pacheco Pereira, o escritor de esta ideia de a experiência é a madre de todas as coisas, em 1505 ele ha escrito isto, ha estado en los locales que Vasco da Gama ha descoberto la India, los lugares de Pedro Álvares Cabral ha descoberto el Brasil, el lugar onde Magallanes ha sido muerto en Mactam, nas Filipinas, e agora estou no lugar mais importante, que é o Estrecho de Magallanes, en una região que se chama Magallanes. Tudo é Magallanes. E isto para mim é muito significativo e uma honra e um grande prazer estar aqui. E tudo isto poderemos dizer, e o nome de Magallanes é tão famoso, é um dos portugueses mais famosos do mundo, juntamente com Santo Antônio, não sei qual é mais importante, ou conhecido, se Magallanes e Santo Antônio, que era português.
Não hablo de Ronaldo, porque é um futebolista atual, não é parte da história, mas os portugueses, por vezes, são esquecidos, porque, por exemplo, Santo Antonio ha sido de Padua, Magallanes se ha puesto al servicio de España y ha cambiado en español en el último año, los 2 últimos años de vida. Mas la formación de Magallanes, la formación de Santo Antonio ha sido portuguesa. Eles han vivido mucha parte de su vida en Portugal y han formado en Portugal. Y podremos decir, ¿por qué Magallanes ha descoberto el estrecho de Magallanes? Por una cuestión de circunstancia que podría decir que por una cuestión salarial, porque el rei de Portugal, Dom Manuel, no le ha pagado un aumento de 100 reales por mês. Ele ganhava 1.250 reales por mês e, como ele não ha aumentado o salário de 100 reales, ele se ha molestado com o rei e se ha partido por Sevilha, porque ele era um homem de muita honor, de grande honor. E é por isso, e porque o rei Dom Manuel não lhe ha permitido de ir ter com seu amigo Francisco Serrano a Molucas, que ele ha hecho la viaje por España hasta descobrir el estrecho. Começando precisamente, minha conferência pelo fim, pela terminação, e a resposta a Flávia, que me ha demandado porque e quando se começou a chamar Estrecho de Magallanes, está ali, à la derecha, Estrecho Fernando Magalhães em português, Fernando de Magalhães. É a primeira vez, Dom Mateo me corrigirá se estou errado, mas penso que não estou errado, quando afirmo que este é o primeiro registro del nombre de Fernão de Magallanes a la cartografía y a la geografía. Es una carta muy bien diseñada, el estrecho está muy bien representado, en mi opinión, y el nombre ha sido escrito Fernão de Magalhães en portugués, porque ha sido un portugués que ha hecho este mapa 1525 con la primera representación en honor de Magallanes. Es el mapa hecho por el portugués Diogo Ribeiro en 1525, es un mapa que está en Italia, en Modena, y es un planisfério dos muchos que Diogo Ribeiro ha hecho, porque Diogo Ribeiro ha sido como Magallanes, y él se ha convertido de portugués en español porque ha pasado a trabajar para Carlos V en la casa de contratación. Él ha llegado a Sevilla con Fernando de Magallanes, él ha hecho con García Toreno, lo responsable español por la cartografía de la viaje de Magallanes, y ha trabajado con los padres Pedro y hijo Jorge Reinel, Pedro y Jorge Reinel, los cartógrafos amigos de Magallanes, que él ha hecho venir de Portugal y que colaboraba con Fernando de Magallanes en Portugal en la elaboración de su proyecto de llegar a Molucas, provando que las Molucas pertenecían a Carlos V y no al rey de Portugal, con lo cual él estaba molestado. Podremos preguntar quién era, y esto es la respuesta a Flávia, y es el momento en que Fernando de Magallanes pasa a ser, y este monumento debería ser más promovido aquí en Punta Arenas, porque es la primera vez que el estrecho entra a la historia con su nombre. Antes de este mapa había dos mapas
um mapa espanhol e um outro que é da mesma época de este, que já tinham a representação do Estrecho de Magallanes. Este não é o primeiro, mas é o primeiro que tem o nome de Magallanes. E vou falar um pouco para dizer quem foi Fernando de Magallanes, porque felizmente que meus grandes amigos, o professor Juan Gil e Consuelo Varela, já han hablado tudo sobre a viagem de Magallanes e a divulgação e estudo de Fernando Magallanes por las fuentes antiguas. Portanto, tudo está dito, mas eu vou falar um pouco de que era Fernando Magallanes antes de fazer a viagem que o tornou tão famoso. E para esse efeito, gostaria de mostrar as imagens mais antiguas de Magallanes, mostrando quem era Magallanes. Fernando de Magallanes foi um fidalgo de la Casa Real Portuguesa, nascido na cidade de Oporto, no norte de Portugal, que pertencia à família Magalhães, que é originária da localidade de Ponte da Barca. Não se sabe sua fecha de nascimento exata, pero se pode situar ao redor 1480, mais ou menos. Sua origem natural da cidade de Oporto está sostenida solidamente por muitos historiadores. Sabrosa, que se disse é o local de nascimento, eu diria que deveria ser adotivamente Magallanes de Sabrosa, que é a terra adotiva que mais gosta de Magallanes, mas Magallanes não era natural de Sabrosa. Lo deveria ser, mas não é, porque é seguramente de Oporto, a cidade mais importante do norte de Portugal. Tudo isso está provado por meu livro e por outros livros de muitos historiadores, portanto não lo vou repetir, solamente alguns erros que se dizem que eu vou tentar a corrigir, porque há muita documentação, nomeadamente por um chileno que ha escrito quase tudo e com todos os documentos sobre Magallanes, que é José Toribio de Medina, a quem faço minha homenagem profunda, tal como a Dom Mateu, que tanto ha escrito sobre Fernando de Magallanes, lo melhor que ha sido hecho hasta agora, e eu ha contribuído para conhecer, sobretudo, não a viagem de Magallanes, que é bem conhecida, mas o que é quem era Fernando de Magallanes antes de ir para Sevilha em outubro de 1517. E por que é que ele ha ido para Sevilha? Poderemos dizer que Fernando de Magallanes era um homem baixo e psicologicamente lo tentei caracterizar. Era baixo e havia sido ferido em uma perna durante uma peleia em Marruecos em 1514. Era um homem muito lutador. E em termos psicológicos e de temperamento, se pode caracterizar a Magallanes como ambicioso, astuto, audaz, autoritário, guerreiro, seguro de si mesmo, valiente, decidido, hábil, irritável, justiciero, luchador, otimista, persistente, perspicaz, resiliente, tenaz, valiente, vingativo e voluntarioso. Essa é uma caracterização que eu he hecho psicologicamente. Também diria que Magallanes era, además, especialista em matérias como a náutica, a astronomia, a geografia, a cartografia, a meteorologia e as matemáticas. Mostrava curiosidade por conhecer novas terras, novas pessoas. Era solidário com seus amigos e subordinados. Era duro com os rivais e oponentes. Era de opiniões firmes e frontais. Não demonstrava temor. Era um homem de espírito crítico. Era inflexível com a defesa de suas opiniões, pero às vezes também conciliador. Se interessava por lo econômico e se empenhava em obter ganâncias de préstamos e negócios de espécies. Era resistente al hambre, a la sed, a las enfermedades, sediento de honores, estricto con las cuestiones de honor.
era muito religioso e proselitista da fé católica. Era respetuoso com os nativos que encontrava, excepto em momentos especiais, em momentos extremos. Era fiel a los senhores que confiavam nele. Primeiro Dom Manuel, depois Carlos I. Era calculador, pero às vezes também ingênuo e demasiado confiado. E ha sido isto o motivo porque ha sido morto em Filipinas. Demasiado confiado e por questões de honor, mas não hablo da morte de Magallanes, que é muito difícil. Que se sabe da vida de Magallanes? Primeiro, de como seria sua imagem. As imagens mais antigas que nós havemos de Magallanes são esta que ha sido uma cópia hecha em 1552 e a outra em 1579, esta em Florença, aquela é outra que está em Viena, que são cópias de pinturas de retratos de Magallanes que existiam em Como, Lombardia, Itália, que existiam em 1538. Esta imagem deveria ter sido hecha por uma pessoa que ha conhecido Magallanes, um homem duro, como era Magallanes. E, por mim, estas imagens, que são cópias de um original perdido, representam bem Magallanes. E eu penso que são verdadeiras, não copiadas del natural, mas verdadeiras. Magallanes começa sua vida verdadeiramente quando vai em 1505 para a Índia com Dom Francisco de Almeida, o primeiro vice-rei da Índia, em 1505, e resta no Oriente até 1513. Aqui se vê o mapa de Cantino, muito conhecido, 1502, que mostra o mundo quando Magallanes começou a ir para a Índia. 3 anos depois, a primeira representação do Brasil, a linha de Tordesilhas, a África correta, a Índia por primeira vez representada, o mundo, a terra como era vista quando Magallanes ha começado a ir ao Oriente, em 1512. Ela nascido em Porto, mas ha vivido grande parte de sua vida em Lisboa, que era com Sevilha, as duas grandes cidades da Península Ibérica, com 60.000 habitantes cada uma, e era a cidade de Lisboa, a capital do Império Português, e Sevilha, do Império Marítimo Espanhol. Estas duas cidades controlavam cada uma metade do mundo, por causa do Tratado de Tordesilhas. Este mapa mostra uma faceta importantíssima de Magallanes, que não é muito conhecida, que mostra como Magallanes havia uma grande experiência. Quando chega a Sevilha, em 1517, ele havia feito metade da volta ao mundo, porque havia saído de Lisboa, passado por el Cabo de la Buena Esperança na África, ha ido à Índia, onde ha conquistado com Afonso de Albuquerque Goa, a partir de Cochin para Malacca, perto de Singapura, Malásia, que era a principal cidade do Sudeste Asiático. De Malacca, onde ele foi o primeiro português a chegar com os portugueses em 1509, e em 1511 ha estado com Alfonso de Albuquerque, o grande governador do estado da Índia, do Império Português Oriente, e que ha ordenado que fosse, Alfonso de Albuquerque ha ordenado que fossem em busca do clavo de olor, o cravinho, o cravo. Esta é a especiaria mais valiosa que solamente havia nas Islas Molucas, que estão à direita do mapa, que Magallanes ha ido en una expedición ordenada por Alfonso de Albuquerque a buscar las islas de las especias, las Molucas, que eran muchas islas, onde havia, en 5 de ellas, havia las especies de cravinho. Y Magallanes ha ido con su amigo Francisco Serrão a las islas de las Molucas del sur.
Y su amigo Francisco Serrão, después de muchas aventuras, ha llegado a las islas de Molucas del norte. Hace una diferencia muy grande. Las del norte eran ricas, las del sur no eran ricas, porque los portugueses no llegaron en 1512, la expedición de Magallanes hasta las Molucas del Sur, no pudieron ir a las islas de norte por una cuestión de dificultad de navegación. Y cuando Magallanes ha regresado a Lisboa en 1513, y ha de seguida participado en la conquista de la ciudad marroquina de Azamor, 1513, y ha ficado en Marrocos al servicio de los portugueses en la ciudad conquistada de Azamor, que era muy importante, ha sido alvo de problemas y de intrigas contra él, que fizeram com que el rei Emanuel no lo gostase, no quisesse mucho a Magallanes, que había servido en el Oriente 8 años con mucha bravura en todas las batallas, todas las actividades. Y Magallanes ha pedido al rey Emanuel, que es aquí representado como Magallanes lo conoció en 1517, que es la imagen natural de el rei Manuel, 1517, quando ele se molestou com o rei porque não lhe ha pagado o aumento de 100 reales a seu salário e não deixou que ele fosse ao Oriente. De aqui há uma questão muito importante a esclarecer, que as pessoas muitas vezes cometem um erro quando dizem que Emanuel I, o rei de Portugal, que era um rei um pouco megalómano, ele pensava ser um pouco o rei do mundo inteiro, era um pouco divertido a ideia que ele governava desde o Brasil hasta a China, e se vê isso neste pequeno mapa. Este pequeno mapa é muito divertido, este pequeno mapa, que é quando o Estrecho de Magallanes ha sido descoberto em 1520. Este mapa ha sido ordenado fazer por el rei Manuel, que mostra que África é portuguesa, tem o símbolo do blasão português em África. Em Ásia era portuguesa, tem o blasão de Portugal, a Ásia era portuguesa, e o Brasil também era português, era tudo português. E Magallanes vai contra essa ideia, porque vai mostrar que o extremo oriente, as Islas Molucas, não eram del rei Emanuel, porque Emanuel ele se ha molestado, como digo, com el rei. E ele se ha posto ao serviço de Carlos V, e depois de Carlos V aprovar o projeto de Magallanes, provavelmente em 2 de março de 1518, em Valladolid, Magallanes se transforma em espanhol e deixa de ser vizinho de Oporto, como ele se dizia antes de falar com Carlos V. Ele se dizia, no contrato que ha hecho 23 de fevereiro de 1518 com Juan de Aranda, del factor de la Casa de la Contratación, ele ha deixado de ser vizinho de Lisboa, de Oporto, para ser espanhol e receber a Ordem de Santiago e muitas recompensas del rei Carlos I, que com o obispo de Burgos e os seus conselheiros acreditaram na teoria de Magallanes. Este é o rei português Emanuel. E aqui se demonstra as viagens de Magallanes, que por mim são muito importantes de compreender este mapa, que é diferente de los que a maioria das pessoas han conhecido de Magallanes, e que, a minha opinião, demonstram que, se é verdade e a glória de fazer a primeira viagem ao mundo ha sido de Juan Sebastián Elcano, atenção, eu digo que a primeira glória
la gloria de lo primer hombre que ha hecho la viaje a la vuelta del mundo ha sido Juan Sebastián Elcano. Porque Magallanes no quería hacer la viaje a la vuelta del mundo. Porque Carlos I no lo autorizaba a hacer y Magallanes no lo quería hacer. Él solo quería llegar a Molucas, a la derecha del mapa, y ha llegado un poco al norte, a Filipinas, a 1.400 kilómetros al norte de Molucas. Las personas necesitan de conocer bien la geografía del mundo, porque es el primer hombre que conoce todo el mundo. Hace con que la ligación de los océanos permita la ligación de todos los continentes. Es fantástico porque solamente una persona tan corajosa y decidida que acreditaba en su valor a esto en realidad. Y se muestra como los portugueses hacían el camino que Magallanes ha hecho en 1505 por los Cabos de la Buena Esperanza hasta Goa, Cuxim, India, hasta Malaca, y de Malaca hasta Molucas, que los portugueses dominaban desde 1512 con Francisco Serrão y otros portugueses que iban todos los años perto de las Molucas, unas veces del sur, porque Francisco Serrão daba las especiarias a los portugueses del norte al sur. Era muy difícil navegar del norte de Molucas al sur, 600 kilómetros, muy difíciles de navegar, porque como saben ustedes, no había, la navegación a vela era muy difícil, con los tiempos era muy difícil, y Magallanes conocía todo eso. Y después él ha hecho la viaje al servicio de España, hasta Filipinas por el estrecho de Magallanes, que es la clave de su proyecto, es el momento decisivo, lo más importante de la viaje es la descubierta del estrecho, como lo saben, no vale la pena repetir eso, mas podemos decir que Fernão de Magallanes, cuando ha hecho el viaje de Lisboa hasta Molucas, ha percorrido 30.000 kilómetros. Y cuando ha hecho la viaje desde Sevilla hasta Filipinas, ha hecho 35.000 kilómetros por tierras completamente desconhecidas al sur de Rio de la Plata. Y este proyecto hace con que yo piense que verdaderamente la alegoría que yo pienso que es muy bonita, es decir que Magallanes la unión entre el occidente y el oriente que Magallanes ha hecho. De esta forma, dos maneras de ver la realidad. Magallanes, cuando llega a 12 de marzo, a 6 de marzo a Filipinas, él ha concluido, porque la longitud es la misma, perto de más o menos la misma de Filipinas y Molucas, él ha concluido la segunda mitad de su viaje. Ha habido grandes historiadores como Samuel Morison, Queiroz Veloso, entre otros. Yo no he inventado la teoría, y es una teoría semejante a esta que ha hecho la primera viaje, que es Enrique, el esclavo de Magallanes, Enrique, el esclavo malayo de Malaca o Sumatra, que algunas personas han dicho, Enrique ha sido el primer hombre a dar la vuelta al mundo. No, Enrique no ha sido el primer hombre a dar la vuelta al mundo, el esclavo de Magallanes, porque él no era filipino. Y para ser la primera, él precisaba de ser filipino, porque ha sido dicho que él cuando llegó, Enrique con Magallanes a Filipinas, hablaba con los filipinos. Hablaba, pero no hablaba filipino, las lenguas filipinas. Hablaba malayo. Malayo era la lengua que se hablaba desde Sumatra, Malaca, todo el oriente hasta Filipinas. Y por tanto no había hecho la viaje entre Malaca, de donde él era originario, con las Filipinas. Y Magallanes había hecho hasta las Molucas del sur. Atención, hay una diferencia. No afirmo que él ha estado en las Molucas ricas del norte, que eran las más valiosas. Y
Isto mostra bem a grande complexidade das Molucas, a primeira imagem de las Molucas que os portugueses haviam copiado em 1511 de um mapa, e o outro mapa que os portugueses han hecho com a primeira representação de Molucas, Pedro Reinel, que se vê num mapa de 1518, por o grande cartógrafo Pedro Reinel, que depois, este é o oriente do tempo de Magallanes, e depois, este é o mapa decisivo. Este é o mapa de Magallanes. Há pessoas, Magallanes não se conhece o mapa. Há vários testemunhos, documentos que mostram que este mapa ha sido hecho por Pedro e Jorge Reinel, os maiores cartógrafos portugueses, antes de março de 1519, porque eu penso, não tenho a certeza, penso que Magallanes, de certeza que ofereceu este grande planisfério a Carlos I. Provavelmente, quando Magallanes se encontrou com Carlos I por la última vez, em Barcelona, abril de 1519. Este mapa seguramente ha sido hecho por Pedro e Jorge Reinel, os documentos lo mostram. E há testemunhos portugueses e espanhóis que lo mostram. E era aqui, por el Rio de la Plata, que tudo terminava. Era tudo desconhecido depois daí. As falsas notícias que Magallanes havia um mapa com o estrecho é completamente falsa. Não há nenhum testemunho que mostra isso. Como é falso a ideia que Magallanes havia proposto ao rei de Portugal de ir ao Ocidente e procurar as Molucas. Era proibido a los portugueses ir ao Ocidente. Portanto, Magallanes nunca poderia ter pedido ao rei português para ir ao Ocidente buscar as Molucas. Era impossível, nunca. Magallanes queria pedir ao rei para ir por Oriente, ter com seu amigo Serrão, mas não ha sido concedido, e então ele ha dicho em 1516, porque a ideia e o projeto de Magallanes ha começado a ser pensado em Lisboa em 1516. E é nesse momento exato que ele escreve a seu amigo Francisco Serrão: irei ter contigo, se não for a bem por Portugal, irei por Castela, por Castilha. E então, como não ha sido a bem, aí ha sido a mal. E depois ele se revoltou de tal forma contra o rei, porque é uma questão de honor, que ha sido molestado e ha sido despedido, como ele ha dicho, despedido por el rei português, que se vingou del rei português e descobriu o estrecho de Magallanes e chegou perto de Filipinas. Não chegou a Molucas. Isso é uma questão que não vou falar porque é muito complicado, porque é muito difícil. Mas a realização do projeto, todo mundo sabe, era ir solamente a las Molucas, não dar a volta ao mundo, porque isso ha sido hecho por Elcano, que a la glória de lo ter hecho. Portanto, o lugar que ocupa Magallanes tem uma posição especial aqui, e vou terminando esta ideia com uma proposta muito concreta que eu quero colocar na terra de Magallanes, que é esta, não é Oporto, nem Sabrosa, nem Lisboa, nem Sevilha, é esta a terra de Magallanes, estrecho de Magallanes, e se chama a região de Magallanes, a universidade, tudo é Magallanes. Este é o lugar sagrado para fazer. E há algumas coisas que eu visto muito interessantes aqui em Punta Arenas, muito interessantes, referências em vários sítios à viagem de Magallanes, mas penso que a melhor forma de comemorar os 500 anos da entrada do Chile na história universal, o estrecho de Magallanes a ser descoberto, é fazer um singelo, pequeno, monumento. Há uma grande estátua, muito bela, mas era um outro, pequeno,
Não é necessário ser muito grande, pequeno, não muito caro, não há dinheiro, não muito caro. Um memorial a Magallanes e a los 237 companheiros que han feito a viagem. Em total, no fim, seriam 240. Mas 240 companheiros que han feito, porque Magallanes não ha hecho a viagem solo, ha sido com os homens. E um centro de interpretação que completase y explicase el memorial a los héroes que han hecho la navegación de Magallanes y que han hecho que el símbolo de lo inicio de la globalización que es Magallanes sea tan importante por la historia. Muito obrigado. Muito obrigado. Gracias. Gracias.